Agora eu vou dividir com você tudo que eu aprendi ao longo dos anos como especialista em transtorno afetivo bipolar, entre a diferença da depressão unipolar e a depressão bipolar. E eu sei que muita gente vai falar, ué, a diferença é que a depressão bipolar tem a fase de mania ou hipomania e a depressão unipolar não. Tá, mas aí às vezes fica um pouco difícil a gente diagnosticar ou avaliar aquilo que está na nossa frente se a gente simplesmente ficar esperando aparecer uma fase de mania ou hipomania em algum momento. Então, ainda que os quadros depressivos, eles basicamente sejam muito similares, às vezes idênticos mesmo, tem alguns dados que a gente consegue colher que ajudam a gente a montar o quadro geral e ter um indicativo maior de que se trata de uma depressão bipolar ou unipolar. Então vamos lá. Diferenciar aí essa depressão unipolar, que é do transtorno depressivo maior, né? Que é aquele transtorno depressivo que todo mundo conhece, da depressão bipolar, do transtorno bipolar, é importante que a gente entenda isso até para adaptar a abordagem terapêutica e evitar intervenção que às vezes até piora o quadro do paciente. Porque o tratamento, o protocolo para transtorno afetivo bipolar é diferente do tratamento para depressão. O que, por exemplo? A gente vai associar obrigatoriamente, né? De forma mais eficiente a terapia de ritmo, no caso do transtorno bipolar. A gente tem uma monitoração de humor de forma obrigatória, um plano de ação para períodos de crise, várias coisas que fazem parte do protocolo. Na depressão unipolar, a gente, claro que vai atuar aí também com uma avaliação do humor, com certeza, mas a gente vai focar muito na ativação comportamental, reestruturação cognitiva, treino de afeto positivo. Não que a gente não possa usar isso também no transtorno bipolar, mas o foco muitas vezes da intervenção vai ser um pouquinho diferente, tá? Vamos lá. Uma coisa importante é a gente colher alguns dados do histórico do episódio de humor daquele paciente. Por quê? O histórico do paciente vai dar dados muito importantes para a gente entender o que está dizendo para a gente aquele sintoma que está na nossa frente. Por quê? Boa parte dos pacientes bipolares eles vão buscar ajuda numa fase depressiva. E se a gente não coleta esses dados, facilmente a gente vai fechar o diagnóstico de depressão maior, né? De depressão unipolar. Então, por isso que a coleta de dados é muito importante. Que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Tudo bem que é mais amplo, tá? Então, eu quis fazer um vídeo aqui no sentido mais de clarear como funciona. Então, você já teve período em que se sentiu com uma energia excessiva, dormindo pouco, mas não ficava cansado? Momentos em que sentiu que a sua mente estava muito acelerada, pensamento pulando de um assunto para outro? Algumas vezes as pessoas te disseram que você falava rápido demais, agitado, impulsivo. Algum momento você se envolveu com gasto excessivo, decisão impulsiva, comportamentos meio incomuns para você naquele momento, né? Ou às vezes algum período que você ficou extremamente irritado ou com uma euforia inexplicável, se sentindo muito confiante, mais que o normal. Então, o sim para alguma ou algumas dessas perguntas podem indicar para a gente um histórico de uma possível hipomania ou mania. Então, isso é uma coisa, né? Porque a gente não vai perguntar para a pessoa, você teve mania ou hipomania? A pessoa nem sabe o que que é aquilo. Algumas características específicas do episódio depressivo. Quando a gente fala da depressão bipolar, é mais comum, tá? Mais comum, não que não possa acontecer na depressão unipolar, bipolar, mas é mais comum na depressão bipolar, uma lentidão nos movimentos e no pensamento, né? Quase como um retardo psicomotor, sensação de peso nos ombros, uma paralisia meio chumbo assim, hipersonia, um sono muito excessivo que é um pouco diferente daquela insônia comum na depressão unipolar, tá? Maior risco de sintoma psicótico, delírio, paranoide, culpa excessiva, assim, quase uma obsessão no pensamento, mudança brusca no humor ao longo do dia e episódios de depressão que são muito curtos ou de ciclagem rápida. Então a pessoa tá depressiva, daqui a pouco ela melhora, e daqui a pouco ela piora. E daqui a pouco a pessoa tá depressiva, ela dá uma melhorada. Muitas vezes a pessoa não consegue perceber ao longo do tempo um episódio claro de hipomania ou mania. Parece que ela melhorou, mas na verdade o humor dela tá ciclando, né? Então é uma possibilidade também. A depressão unipolar, a depressão que todo mundo fala e conhece, geralmente o curso. Por que que eu falo geralmente? Porque não é obrigatório, não é que
uma coisa ou outra vai determinar se é bipolar ou unipolar. Não. É um conjunto de dados que a gente vai colher que vai ser mais indicativo de uma coisa ou outra. Então, no geral, na depressão unipolar, o curso é mais longo, mais estável. O episódio às vezes dura meses, é mais homogêneo, a pessoa não fica melhorando toda hora no meio disso, entendeu? Uma baixa reatividade emocional. O humor não melhora, às vezes nem com boa notícia, a pessoa fica mais apática, assim, sabe? Mais tendência à ruminação de pensamento negativo persistente. Ela fica ruminando aqueles pensamentos muito negativo, culposo, né? É, e a resposta, esse é um ponto-chave aqui. A resposta ao antidepressivo é mais previsível. Geralmente, quando a pessoa não responde bem a antidepressivo, ou ela toma antidepressivo, melhora e logo ele perde o efeito, isso é um dado que pode indicar depressão bipolar, tá? Pode indicar, ok? Então, a resposta a terapêutica ao antidepressivo na depressão unipolar, ela é mais previsível. Outro dado importante pra gente é o histórico familiar. Por quê? Porque o transtorno bipolar, ele é altamente genético. Então a gente vai achar um fulano na família com bipolaridade. Só que, ó a sacada aqui. Se você pegar, né? Eu tô aqui na faixa dos 40, né? Se você pegar os meus pais, avós, tios e perguntar, alguém tem diagnóstico de bipolaridade? Ninguém vai ter, é raro ter. Por quê? Porque o pessoal não ia no psiquiatra, não ia em médico atrás de diagnóstico, não ia. Então, quando tem um diagnóstico, antigamente, eram casos muito graves que tinham internação psiquiátrica, teve um negócio muito auê assim pra saber. Geralmente, se você pergunta, teve um bipolar na família? Não, a resposta geralmente é não. Mas você vai ter que entender como você caça essa informação. Tem algum alcoolista na família, pessoa que fazia uso ou abuso de substância, que perdeu tudo em jogo, gasto excessivo, que ficava por muito tempo irritado, ou depressivo e melhorava, ou problemas com comportamento sexual inadequado, enfim, você vai mais por aí. Então você vai perguntar mais dos sintomas do que do título bipolar em si, porque muita gente não vai ter esse diagnóstico. Tem bipolar na família também, tem um histórico ali que parece, já é um dado importante também. Então nada é determinante, mas são dados que a gente vai colhendo como se fosse peças de um quebra-cabeça que vão deixando a imagem mais clara pra gente. Então, você pode, claro, perguntar, você vai perguntar, alguém na sua família já foi diagnosticado com bipolaridade? Histórico de mudança de humor extrema, mas às vezes não é uma mudança de humor extrema, são esses comportamentos, né? Algum parente teve período de muita impulsividade, euforia, como eu falei, uso abuso de substância, gasto excessivo e por aí vai. Então, o histórico familiar de transtorno bipolar aumenta significativamente o risco da pessoa ter depressão bipolar. Isso aí é um ponto-chave. Resposta a tratamento anterior. Você já tomou antidepressivo antes? Como que você reagiu a eles? Algum antidepressivo te deixou mais agitado, irritado, impulsivo? Seu humor mudou muito rápido quando você iniciou um antidepressivo? Se um paciente teve um episódio de aceleração, aumento de energia quando tomou antidepressivo, opa, pode ser um indício de transtorno bipolar, tá? Outra coisa, o antidepressivo, ele vai demorar algumas semanas para fazer efeito. A pessoa tomou e já sentiu uma melhora. Também é meio uma resposta atípica, né? Como que a gente coleta essas informações? Nem sempre o paciente vai ter clareza sobre o próprio histórico de humor. Então, tem algumas estratégias que a gente usa. Aplicar alguns questionários estruturados, a gente tem escala de ciclotimia, inventário de depressão, inventário para avaliação de hipomania ou mania. Então, a gente tem essas escalas, isso facilita muito. Entrevista com familiares, o paciente sendo maior de idade com autorização do paciente, porque relações próximas dão pistas mais valiosas para a gente. Às vezes a gente tem um ponto cego em relação a nós mesmos, né? O paciente às vezes pode minimizar sintoma hipomaníaco, mas o familiar, pai, mãe, esposa, sei lá, pode relatar uma mudança mais perceptível. Como que a gente pode perguntar? Por exemplo, você já notou o momento em que o fulano parecia muito diferente, mais acelerado, falando demais, começou a não dormir ou dormir muito pouco, começou a comprar, gastar mais do que o comum, comportamento impulsivo que não é bem o padrão dele,
período de ficar muito produtivo, assim, e fazer tudo, ou muito obsessivo com alguma coisa, ai, agora eu vou, sei lá, vou virar ciclista, compra uma bicicleta, faz aula, não sei o que, daqui 2 semanas não quer mais saber daquilo. Então, se os familiares descrevem esses episódios alternados entre muito baixo, muito para cima, também é um indicativo. Uma coisa muito importante aqui, que é protocolo, é o diário de humor, a monitoração de humor. Você pedir para o paciente monitorar o humor por pelo menos uns 30 dias. Isso, assim, não sempre vai aparecer, não é sempre que vai aparecer alguma coisa, porque o episódio pode durar aí um mês. Mas a gente vai ter uma ideia do humor do paciente. Isso pode ser feito com a monitoração, automonitoramento de humor, que é um papelzinho que a gente dá para o paciente, mas hoje tem vários aplicativos que fazem isso e facilita muito. Então, você vai pedir para o paciente registrar qualidade de sono, nível de energia, emoção predominante, impulsividade, produtividade. Mudanças cíclicas no humor, com um período de energia elevada, seguido de depressão, também é uma coisa que a gente fica com a anteninha para cima, tá? O que que a gente evita aí? Cuidado para não fechar um diagnóstico de depressão unipolar só com base no estado atual do paciente, porque muito paciente bipolar vai procurar ajuda só quando ele está deprimido. E aí a gente não tem acesso ou é omitido episódios hipomaníacos ou maníacos. Sempre investiga o histórico completo antes de fechar um diagnóstico de depressão unipolar, tá? E cuidado também para confiar só na resposta do paciente. Não que ele quer mentir para você ou te enganar, mas às vezes ele não percebe ou não lembra dos episódios, principalmente de hipomania. Ele ficou mais produtivo, mais isso, aquilo, então ele pode não achar que isso é nada demais, entendeu? Então, sempre que possível, verifique fontes externas, família, registro médico, diário de humor. E fica atento, você como psicólogo, se houver prescrição de antidepressivo sem avaliação adequada da bipolaridade, porque pode dar ruim. Antidepressivo, psicoestimulante, por quê? É muito comum que uma pessoa com bipolaridade tipo 2, que é o tipo menos intenso, ela vai apresentar sintomas iguaizinhos quase o TDAH na fase de hipomania. Quase igual. E aí o psiquiatra às vezes vai, né, tem acesso àquele momento do paciente e não faz essa avaliação. E aí, TDAH, psicoestimulante. E se for bipolaridade, pode dar bem ruim, tanto psicoestimulante quanto antidepressivo. Então, se você está acompanhando um caso que você tem uma suspeita, acompanha de pertinho, divide a sua hipótese diagnóstica com o psiquiatra. Olha, por conta disso, 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 eu tenho uma suspeita de depressão bipolar, para a gente ficar de olho. Então, isso também é trabalho do psicólogo. Porque, querendo ou não, o médico vê o paciente de forma muito mais espaçada. Então, nós, psicólogos, a gente tem acesso ao paciente mais pertinho. Então, a gente tem acesso a mais informações. Então, paciente bipolar, por exemplo, antidepressivo, às vezes ele induz episódio de mania, aumenta a ciclagem de humor, enfim. O psicoestimulante também. Então, a gente precisa avaliar isso. É, É importante a gente considerar também a idade de início do primeiro episódio depressivo, vamos dizer assim. A bipolaridade, ela geralmente começa entre os 15 e 25 anos. A depressão unipolar tende a aparecer mais tarde, depois dos 20 e tantos anos. Tami, mas tem adolescente com depressão unipolar? Tem, por isso que eu tô falando, não é um excludente, é um dado a mais, ok? É um dado a mais. Então, geralmente a bipolaridade vem um pouquinho mais cedo. É, Trabalhando há muito tempo com isso, eu percebo que a gente diferenciar a depressão unipolar e bipolar exige ir além do sintoma atual. A gente precisa focar no histórico de humor, resposta ao tratamento anterior, relato de terceiro, evitar erro comum, como diagnosticar só no presente, não avaliar quais medicações estão em uso ou já foram usadas, por aí, né? Então, a gente usar ferramentas como diário de humor e por aí vai. Então vamos lá. Como que a gente vai? O que que o psicólogo tem que fazer que não pode esquecer? Muito paciente bipolar, então vai procurar a gente no episódio depressivo, certo? Então, para esse diagnóstico, a gente precisa identificar episódios prévios de alteração de humor. Então, o que que a gente pergunta? Se já teve algum episódio mais animado, isso que eu falei. Então, a gente precisa ver o todo, tá? Se o paciente responde sim, pode haver indício de hipomania, o que diferencia aí a depressão unipolar de bipolar. Se ele falar não, mas a gente tem no relato um comportamento expansivo por parte de familiar ou de terceiro, que é comum, a gente precisa investigar melhor. Porque às vezes o paciente fala uma coisa e os familiares, outros, veem ele de outra forma.
Outra coisa, a gente vê a duração e o padrão do episódio de humor. Então, a depressão unipolar, geralmente é episódio mais longo, persistente, sem muita variação. Depressão bipolar, geralmente o paciente dá umas melhoradas e daí ele cai de novo, tá? E nem sempre ele vai falar que ele teve um episódio de hipomania ou mania, ele vai achar que ele melhorou da depressão e a depressão é uma depressão que nunca melhora. Isso é muito comum os pacientes trazendo. Eu tenho uma depressão que nunca melhora. Tomo um antidepressivo, melhora, mas daqui a pouco eu pioro. Eu faço terapia, melhora, depois eu pioro. Parece uma depressão que nunca melhora, mas na verdade o humor dele está ciclando, né? Presença de sintomas específicos, então, né? Como eu falei, peso nos ombros, um sono excessivo, ou às vezes não dorme, e mesmo assim não fica cansado, ideação suicida que desaparece do nada. O paciente, assim, um dia se vê realmente pensando em se matar, a vida dele não tem pra nada, uma sensação de vazio e depois ele melhora. Nossa, ontem aconteceu isso, hoje eu tô aqui melhor. Então, são alguns indícios que a gente vai colhendo esses dados, o histórico familiar, resposta ao tratamento anterior. É muito importante a gente olhar tudo isso. É, Monitorar, então, usar ferramentas para monitoração do humor ao longo do tempo desse paciente e também fazer como se fosse uma linha do tempo do humor do paciente. Eu costumo fazer isso com os pacientes, faço uma linha, faz uma linha do tempo com data, medicação e por aí vai, tá? Então, cuidado. Diagnosticar depressão só com base em como ele está agora. Confiar só na percepção do paciente. Pressupor que se não teve mania, não é bipolaridade. Muitos pacientes têm só uma hipomania discreta, parece um TDAH, parece que ele estava muito produtivo. Ou considerar que o tratamento é a mesma coisa para depressão bipolar e para unipolar. E não é, tá? Então são alguns pontos que vão te ajudar a montar esse quadro e distinguir entre depressão bipolar e unipolar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que seja prático, aplicável e qualquer dúvida eu estou à disposição.